Bem-vindos a mais um vídeo de dicas aqui da EAC Treinamentos. Marcelo aqui. E hoje a gente vai falar sobre sistemas e malhas de controle. Você sabe o que é isso? Bom, um sistema é um conjunto de elementos estão ali interdependentes, tá? Que tendem a formar um todo, quer dizer, uma sequência de coisas que você faz para ter um resultado final, tá? E quando a gente fala de sistema e controle de processos, é sistematização do que vai se fazer durante o processo, tá? Então, o que a gente pode dizer nessa sistematização? Que nós temos uma subdivisão chamada malhas. Essas malhas, elas podem ser do tipo aberta ou fechada. E dentro da fechada, a gente tem o sistema que é fechado manual e fechado automatizado, tá? Bom, num sistema de malha aberta, você tem uma entrada e uma saída. Quer dizer, você vai injetar um sinal, injetar alguma coisa, ter um processo e um resultado final. Você vai ter um controle dentro desse processo? Não. Então é como se dizer, eu trabalho às cegas dentro dessa conduta de malha aberta, tá? Eu não sei o que está acontecendo e tenho um resultado ali no final. Eu não faço uma medição, eu simplesmente pego o resultado lá no final. A gente pode ver aqui no gráfico, vocês podem olhar a entrada, o controlador, tá? O processo, que é o que eu estou querendo fazer, e a saída, que é o resultado final do que eu estava ali no processo todo para se fabricar. Vamos pegar um exemplo bem simples. Todo mundo tem em casa o fogão. Você tem lá o controlador, que é o botão, que está ali indicando gradualmente as temperaturas, tá? Você acende o fogo, coloca a panela em cima, né, do fogo. O fogo vai estar ali mais ou menos naquela temperatura escalonada. Porém, você não tem o controle do que está dentro da panela, né? Você vai perceber que vai ferver alguma coisa, que vai cozinhar, e vai ter o resultado final. Mas você não teve um controle de todo o processo, né? Temperatura, pressão, dependendo do que tiver ali na panela. Outra coisa que a gente usa bastante como exemplo de uma malha aberta é quando você liga um ventilador. Você liga lá o botão, esse botão ele vai liberar a potência para o motor do ventilador, tá? E só isso, tá? Para o ventilador é independente se ele está com a hélice ou se ele está refrescando ou não o ambiente. Numa malha aberta, eu não tenho um controle preciso do meu resultado, tá? Então, como eu falei aqui nos exemplos do fogão, do forno, do ventilador, tá? A gente acaba tendo resultados totalmente aleatórios. Alguns, no caso, são tranquilos, até vira piada depois, né? Como aqui o soufflé que virou um vulcão, né? Uma miniatura de um vulcão. Ou o ventilador que funcionou tempo demais e acabou pegando fogo, tá? Ficou aquecido demais, né? E tem casos que numa malha aberta é bem complicado, porque pode-se dar um acidente de proporções fatais. E a gente pode ver isso agora num fogão aqui que não teve o controle da pressão na panela de pressão e o estrago que ela fez dentro da cozinha da pessoa. Ainda bem que sem vítimas, né? Diferente disso, nós temos a malha fechada. O que é uma malha fechada? Eu vou fazer exatamente como a malha aberta. Eu tenho todo um processo, uma sequência de fatores que vão me dar um resultado final. Porém, toda hora eu estou checando as divergências que ocorrem no processo,
tá? Então eu vou estar verificando, retornando e retrabalhando as informações para que eu tenha sempre na minha saída a melhor condição possível para aquele processo. Bom, como é que eu faço isso? Eu vou pegar a mesma coisa ali, o elemento de controle, elemento de correção, o processo e verifico a minha saída. Verificando a minha saída, eu vou fazer uma medição dessa saída, vou atrás de uma comparação do resultado que eu desejo quanto o que está real e vou fazendo as minhas correções novamente, tá? Bom, como que eu posso exemplificar isso de uma forma bem prática no dia a dia? Vou dar um exemplo que às vezes é complicado, tá? Tem gente que vai achar que não é correto eu dar esse exemplo porque tem muito barbeiro aí no trânsito. Mas é alguém dirigindo um carro. Você sai de um ponto A, vai até um ponto B. Porém, esse caminho não é um caminho que você vai estar fazendo sozinho, é um caminho em linha reta, você vai ter que desviar de vários obstáculos, então você é o controlador, né? É o elemento de controle da direção do veículo. Então você faz as alterações conforme a necessidade do trajeto. E você vai ter no resultado final, que é chegar no ponto B, correto? Bom, além disso, a gente tem um processo também industrial aqui para citar, que é um controle e uma correção de um sistema de aquecimento de água. Então vai entrar água fria, passar por uma caldeira, e quem que vai checar essa água? O próprio operador, tá? Então ele coloca a mão no cano e vai lá regulando a entrada e a saída de água. Esse processo industrial é bem parecido com o que a gente faz em casa, toda vez que vai tomar banho, né? Você abre o chuveiro e regula a temperatura do chuveiro de acordo com o que você está recebendo de água naquele momento. Então, quando você quer mais fria, você abre ela mais. Quando você quer ela mais quente, você vai regulando a quantidade de água que sai do chuveiro, correto? Então, isso é uma malha fechada do tipo manual. Você tem a entrada, né, que seria a água fria, passando pelo processo de aquecimento, e você tendo o resultado que seria a situação agradável para você. E nisso a gente entra em um outro processo que é como que você garante que aquela água está numa temperatura de tantos graus? Não tem como, né? Então é o feeling de cada um. Então vai estar lá a mão do operador, vai estar você tomando banho. Se pegar aquela água exatamente do jeito que está lá, outra pessoa entrar, com certeza ela pode achar mais quente, mais fria. Entendeu? Então esse era um processo que dava problemas na indústria, tá? Você identificar uma temperatura, pressão ou mistura, tá? Só com o olho do operador. Por isso, a gente na indústria usa o sistema de malha fechada automatizada, que nada mais, nada menos é o mesmo sistema do cara tomando banho, da pessoa dirigindo, tá? Mas com uma diferença, você tem um sistema automatizado para fazer a regulagem desse processo todo, da medição e do controle do processo. E não precisa mais do ser humano. Então, o ser humano vai estar só ali para apertar um botão e falar, inicia e termina o processo, tá? Principalmente para processos que necessitam de várias intervenções por dia, tá? Bom, onde que eu encontro isso na nossa casa, por exemplo? Fácil, é só ir na cozinha. A geladeira da casa, ela é um sistema fechado, tá? É uma malha fechada que se autorregula. Como assim? Você coloca lá uma temperatura, um set de temperatura, né? E ela vai lidar com as diversidades que vão ocorrer no dia.
a perda de temperatura dentro da geladeira, né? Então, toda vez que você abre e fecha a porta, entra ar quente e ela perde ar frio. Nisso, ela vai regular e vai manter uma constância de temperatura dentro de uma faixa. Então, quer dizer, ela vai ligar o compressor até chegar num ponto. Ela chegou naquele ponto, né? Ela desliga o compressor e espera o interior da geladeira perder temperatura, tá? E isso ela vai regulando o tempo todo, tá? Então, é tranquilo isso, é uma malha fechada. Ela se verifica o tempo todo, pega dados que estão ocorrendo dentro da geladeira, que é onde eu quero o processo, né, o ambiente controlado, e realimento ele o tempo todo, tá? Mantendo o ambiente frio, correto? Bom, e se eu voltar lá no caso da malha aberta, né, onde estourou a panela de pressão? Eu vou lidar com uma coisa que a gente vê na indústria, que são vasos de pressão e autoclaves, tá? Você tem um controle da pressão interna do equipamento, tá? No caso da panela de pressão, aumentou demais a pressão, ela explodiu. Ela não teve uma válvula de alívio ali funcional, ela não teve o controle da pressão interna para desligar a chama e aconteceu aquilo ali, né? Ela estourou, não aguentou a pressão da construção da panela. No caso de autoclaves, no caso de vasos de pressão, você tem todos esses equipamentos, que é uma válvula de alívio, você tem o controle da temperatura, você tem N outros fatores, né, que controlam a pressão ali dentro, deixando o sistema mais seguro também, tá? Então, é basicamente isso. A malha aberta, você não tem controle nenhum da sua saída, tá? A malha fechada, manual, você ainda precisa muito do feeling do operador, tá? Mas ela é usual, tranquilo. E você tem a automatizada, que você só precisa do cara para apertar o botão ou setar os parâmetros da máquina, correto? Cada um tem sua vantagem e sua desvantagem. Na malha aberta, ela é ser simples, barata, tá? E fácil manuseio. Mas precisa de alguém olhando o tempo todo. Na malha fechada, com atuação manual, você precisa do operador para ter o feeling, para ter resposta, para acionar e desacionar o equipamento, fazer todo o controle. E na automatizada, quem faz isso é um controlador autônomo, quer dizer, um PLC, um sistema supervisório, tá? Então, é isso, o vídeo de dicas de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você tem alguma dúvida ainda, deixa o seu comentário que a gente pode responder ele aí o mais rápido possível. E se você quer mais dicas, se inscreve no canal e quer ser avisado, dá uma badalada no sininho. Obrigadão aí, galera.